Olá, dentro do nosso encontro que está acontecendo na Fundação Balgino do Amaral, no auditório do Cruzeiro do Sul, nós tivemos o evento Mulheres Cidadãs, onde algumas pessoas de expressão, em especial, lógico, mulheres, estiveram aqui conversando com a população de Sorocaba. Foi um encontro bastante movimentado na manhã de sábado e transmitido também pela web. Entre uma dessas palestrantes, nós recebemos Letícia Aguiar, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Romeu. Obrigada pela acolhida, por nos receber tão bem aqui em Sorocaba. E agradeço aqui a participação aqui no seu portal para que a gente possa falar aí para toda a cidade de Sorocaba. Muito obrigado por você estar aqui conosco e conversar com a gente. A Letícia é dessa nova leva, essa nova onda, essa nova geração de pessoas eleitas na última eleição e que forma, vamos dizer assim, os deputados que chegam pela primeira vez na Assembleia do Estado de São Paulo. E a Letícia vem de São José dos Campos. Isso. Como é que você chegou, como é que foi essa historinha? Conta pra gente um pouquinho. Da política? Da política. Como é que foi? Você decidiu candidatar-se? Como é que você chegou lá? Engraçado que hoje o tema aqui, do evento foi Mulheres Cidadãs. E foi justamente exercendo a minha cidadania que eu me tornei política. Eu comecei há 4 anos atrás fazendo um trabalho voluntário dentro de uma pastoral de comunicação na minha cidade de São José dos Campos. Quando eu encontrei o Anderson Senna, que hoje se tornou meu coordenador de campanha e estrategista político, mas naquela ocasião éramos apenas voluntários dentro da igreja. E ali nasceu em nós uma sede muito grande de defesa da vida, de defesa da família e defesa de nossas crianças. Naquela época... O que você encontrou nessa pastoral que te motivou a isso? Eu comecei a iniciar um trabalho na pastoral da comunicação para devolver um pouquinho para Deus de tanta graça e bênção que Ele nos dá diariamente. E eu senti essa necessidade de exercer um pouco mais o meu cristianismo, me voluntariando para a obra de Deus. E ali fazia um programa de rádio, com entrevistas, com informações, com fé, com terço. E ali, naquela ocasião, a gente viu aquela sede. Poxa, precisamos fazer algo a mais do que só esse trabalho voluntário de comunicação. E o que foi isso que te atraiu? O que você viu que precisava ter um trabalho a mais? Nós estávamos vivendo um momento, naquela época, que se estava falando muito da ideologia de gênero, que é uma ideologia bastante agressiva contra as nossas crianças dentro do ambiente escolar. É aquela ideologia que o pessoal já deve ter ouvido falar, que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que isso é uma construção social. E nós, de fé cristã, declaradamente cristã, somos contrários a isso, até mesmo porque a própria medicina diz que, sim, nasce homem e nasce mulher. E aí a gente foi estudar e entender o que seria de fato essa ideologia de gênero. Identificamos que dentro do ambiente escolar estava havendo uma doutrinação, uma erotização, uma sexualização de nossas crianças. Eu, como mãe, como cidadã e como cristã, falei, poxa, não posso me calar diante dessa situação. E aí fui junto ao Senna estudar o que estava sendo aplicado dentro do plano municipal de ensino, a ideologia de gênero. E vimos que de fato era um crime que estava acontecendo dentro do ambiente escolar, que a gente precisava batalhar contra. Ficamos lá durante 4 meses na Câmara Municipal, estudando o plano municipal de ensino. A sua função, você exercia alguma profissão? Eu trabalhava como gestora de marketing, numa empresa privada. Sim. Então não era do ramo político, absolutamente. Mas dentro ali da igreja, encontrando com o Senna, que me trouxe essa demanda, olha, o que está sendo votado no Plano Municipal de Ensino de São José dos Campos. Isso que é um crime contra as nossas crianças. Então eu não pude ver aquilo e simplesmente cruzar meus braços, como muitas pessoas fazem. Não, isso não é problema meu, dentro da minha casa está tudo certo. E eu não pude, Eu falei, não, a gente precisa levar isso para a sociedade para a gente alertar mais pais e mães que não sabem desse tipo de ideologia, o que está acontecendo. Você fala da erotização das crianças, Mas a gente já observa que há muito tempo, temos uma geração de crianças que já ficaram adultas, que cresceram com uma
rainha das crianças aí na televisão e que usava roupas bastante provocantes, e inclusive os programas dela não puderam ser passados nos Estados Unidos exatamente por essa questão. Sim. Então essa questão da erotização pela televisão já acontece há algumas gerações. Sem dúvida. E nem isso talvez tenha afetado tanto a dissolução da família ou da questão da escolha das pessoas, que elas acabam tendo várias outras fontes de informação para isso. Como é que você vê essa questão? Eu vejo que, de fato, foi uma forma gradual que foi sendo implantado o marxismo cultural dentro da sociedade, seja através da mídia, seja através do ambiente escolar, né? Só que chegou num determinado momento que não eram mais apenas umas roupinhas provocativas, né? Eram, de fato, amostras culturais com o homem pelado para que crianças que as crianças toquem esse homem nu como se isso fosse algo de obra de arte, né? Isso você está falando de uma exposição que aconteceu, sim, que foi assim um fato marcante, exato, que não aconteceu no Rio Grande do Sul, foi no Rio Grande alguma do coisa Sul. assim, que depois isso foi usado depois como exemplo para o Rio de Janeiro, também quase veio para São Paulo, mas aí não deu andamento até por conta de toda a polêmica e repercussão que se teve na época, né? E do próprio levante dos conservadores contrários a isso, né? Porque isso implica de fato diretamente. Mas aí não é uma questão da família, da pessoa que leva a criança, que ela deve ser responsabilizada por isso? Perfeito, mas a partir do momento que você confia na escola que seu filho está, né? E a escola fala, olha, nós vamos levar o seu filho para uma amostra cultural no museu. Você entende que você está nas mãos de pessoas, né, de coordenadores, professores que são confiáveis. Você está deixando o seu filho naquela escola, então você confia, né? E a partir do momento que o que é passado dentro de uma amostra cultural, dentro do ambiente escolar, conflitar diretamente com o que você ensina para o seu filho dentro de casa, aí a gente tem que ter um certo limite, né? Porque cada um tem uma função, né? A escola ensina e a família educa, né? A gente precisa separar. Acho muito interessante você coloca isso, a escola ensina e a família educa, porque muita gente tenta colocar para a escola toda a responsabilidade. Não pode terceirizar, né? E esquece do papel fundamental da coesão social, começa na família. Perfeito, é isso mesmo. O professor, ele é o ensinador, ele está ali para ensinar e lecionar a sua matéria, né? Agora, a educação, valores, princípios, isso tem que partir de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada família, né? Não pode terceirizar essa responsabilidade. Infelizmente, isso está acontecendo, a gente não pode também colocar mais essa carga em cima dos professores. Eu vejo que você tem toda a razão nesse aspecto. A única questão é que as famílias hoje, e vamos dizer assim, não é as famílias, não vamos generalizar tanto. Muitas famílias, talvez pela sua necessidade de sair em busca de trabalho, às vezes pela própria dissolução, porque tem um pai, o pai foi embora, ou ficou a mãe com 3 meninos, a mãe tem que trabalhar. Essa dissolução acontece. É uma questão... Os tempos modernos mesmo, né? Fizeram algumas mudanças muito difícil, no ambiente às vezes, familiar, né? Então tem que se desdobrar em 2, em 3 para conseguir. Mas acho que o que até nós falamos hoje aqui durante as palestras, que não pode deixar de haver o diálogo, né, entre pais e filhos. Isso é uma coisa que eu falo sempre em todos os lugares que eu vou. Como é importante desconectar um pouco da internet. Chegou em casa, desconecta, senta à mesa. Nós lembramos aí, Romeu, dos tempos antigos que se sentavam à mesa o pai, a mãe, os filhos. Não é antigo. Era há pouco tempo atrás isso existia. Isso é a hora que a família se reúne. Eu era criança, eu almoçava e jantava com os meus pais. Eu também, né? Mesma coisa. Eu sou um pouquinho, bem mais, tenho um pouquinho mais de idade que você. Então, assim, isso acabou se perdendo por conta desses tempos modernos, da rotina, né? A própria rotina dos estudantes. Embora no interior, acredito que em São José dos Campos vocês ainda têm o hábito de almoçar em casa, né? Que em São Paulo já é mais difícil por a cidade ser grande. Aqui em Sorocaba isso existe ainda. Isso ainda existe. Ainda se mantém no interior. A família vai almoçar em casa e à noite toma um lanche ou almoça junto. Isso é muito bom. Café da manhã é mais difícil, né? Porque um vai na escola, outros trabalham mais tarde. Mas a gente ainda identifica, até mesmo no interior, muitas residências, muitos lares brasileiros que o filho está lanchando dentro do quarto, jogando videogame, né? A esposa está lá
fazendo a comida na panela ou não, está lá na sala assistindo a novela e jantando, né? O marido ainda não chegou do trabalho. Então, assim, a gente tem que tentar, dentro desses tempos modernos que a gente está hoje, tentar se adaptar, se ajustar e não perder, né, a essência do diálogo, da conversa, do bom relacionamento com a família. Eu vejo que tem um outro fator também aí, né? Você está falando da questão da tecnologia, aqui falando do celular, alguma coisa, que eu até estava pegando algumas informações a mais aqui para passar. Mas as pessoas são muito voltadas para a maquininha, muito voltadas para a telona, né? Sim. E esquecem também que existe uma outra coisa, que é livro, né? Que folheia, sim, que ali tem um mundo fantástico. Incentiva a leitura, sem dúvida. E que a escola em si, pode ajudar muito nesse direcionamento. Mas é importante ter uma parceria com a família, né? O professor, de repente, incentiva o filho, o aluno a ler um livro, né? Mas dentro de casa não há esse incentivo. Então é importante, né, tanto a família quanto a escola convergirem no mesmo objetivo de formar bons cidadãos para o mundo. Muito bom. Bom, você é eleita. 60 mil votos, alguma coisa 60.909, eu dou valor a cada voto, viu? Não, eu acho que tem que valer mesmo. E aproveitando a sua audiência aqui, Sorocaba, gratidão, né, por também me acolher como deputada, né, apesar de eu ser de São José dos Campos parece muito com Sorocaba, viu? São cidades bem parecidas, bonitas, bem cuidadas, sim, mas são bem parecidas em questão de qualidade de vida. Isso. E Sorocaba também, além do Danilo Balas, que é o representante legítimo de Sorocaba, tem também aqui uma grande parceira do Danilo para que a gente possa também deixar Sorocaba ainda melhor. Eu acho que o trabalho que o Danilo está fazendo, em especial nesse evento, e trazendo colegas, quer dizer, ele poderia fazer um evento só para ele. Sim, perfeito. Ele está trazendo colegas dele e mostrando essa nova face, né, da Câmara. Não se faz política sozinho, né, Romeu? Essa é a grande verdade, né? A gente faz política para as pessoas, com as pessoas. E é isso que eu queria perguntar para você. Você ainda não assumiu, né? Não, ainda não. Assume agora 15 de março. 15 de março. Isso. A gente acha estranho, mas tem um pessoal lá antigo que vai cair fora, que já ainda está funcionando com todo um novo governo estadual. Isso, né? É estranho mesmo. E tem pessoal que vai acabar de entrar. Isso. Mas já existe muita amarração, muita negociação, muita conversa, não existe? Existe, né? Tem que ter conversa, tem que ter diálogo, como eu disse, não se faz política sozinha, a gente precisa conversar, independente de sigla partidária, porque a gente precisa trabalhar para as pessoas. Você tem ressonância já achou o seu grupo? Olha, o nosso grupo especialmente é o PSL, que somos aí a maior bancada dentro da Assembleia Legislativa, são 15 deputados, né? Nós não tínhamos nenhum, agora nós temos 15, a bancada maior da casa e a bancada que chega também com essa vontade de fazer uma política limpa, cristalina, transparente, para as pessoas, né? Seguindo muito o recado que foi dado nas urnas, dessa renovação. Mas é uma renovação que não adianta ser só renovação de rosto, isso é uma renovação na prática, né? Mostrando uma política pública eficiente. Você não tem receio de ser engolida pelo sistema? Isso pode acontecer, faz parte, né, do desafio. Porque é o que os antigos dizem, né? Não deixa o pessoal chegar aqui, eles vão ter Mas é o que eles querem que a gente fique com medo, que a gente não tenha coragem, né? Mas só pelo fato de eu estar eleita, de eu ter me encorajado a sair candidata, né? Diante de uma situação super difícil, Davi contra Golias mesmo, né? Eu recusei fundo partidário, não teve dinheiro público na minha campanha, né? Todos os outros candidatos com muito dinheiro nos cofres, né, para poder inclusive comprar pessoas, que infelizmente a gente sabe que isso acontece dentro de campanhas políticas. Como é que foi essa estratégia? Você usou mídia social? Olha, como é que você se tornou conhecida, as suas ideias? A mídia social, sem dúvida, foi uma grande ferramenta, importantíssima, e vai continuar sendo durante o nosso mandato, de comunicação com os nossos eleitores, dando feedback da nossa atuação parlamentar, mas também foi os voluntários. Nós tivemos a ajuda de muitas pessoas, Romeu, que de fato abraçaram a nossa causa e utilizaram, né, foi uma marca registrada na nossa campanha, inclusive um capacete amarelo. Né? Esse capacete amarelo foi ideia do Senna, que é esse estrategista político que eu te falei, que ele teve aí um dia quando a gente estava voltando de uma campanha, porque a gente estava com dificuldade de entregar o nosso material nos semáforos para as pessoas, porque as pessoas muito, não quero política, não quero, aquele ranço, né, que é natural. Então ele falou assim, pô, a gente precisa se destacar de alguma maneira e ver, e as pessoas, quando enxergarem a gente no semáforo... Você atraiu um público jovem? Você conseguiu atrair esse voto jovem? Eu acho que também o jovem, a mulher, o homem, as pessoas de bem no geral, né? Não só, eu não gosto de segmentar, eu acho que as pessoas de bem abraçaram a minha causa. E os voluntários abraçaram essa causa e foram com um capacete amarelo nas ruas. Mas o que significa esse capacete?
é um momento que o país vive reconstrução, mão na massa, todos os operários do Brasil, né, para mudar a história do Brasil, para reconstruir um Brasil novo, decente, eficiente, né, e significa trabalho, né, que é o grande lema do meu modo de trabalhar, trabalho, reconstrução e mão na massa. Então, aí a gente se destacou com esse capacete. Inclusive, na minha diplomação, eu fui receber o meu diploma com o capacete, né, na cabeça. Todo mundo estranhou, achou que eu era engenheira, que eu era arquiteta, que eu era da construção civil, mas não, o capacete era para agradecer, era um momento de agradecer. Capacete de construção. Sim, um capacete de construção. Não um capacete de corrida ou de moto, capacete de construção. Por isso que eu falo tanto da reconstrução de trabalho, de mão na massa. Entendi, né? Certo. E esse capacete foi para agradecer os meus voluntários que foram às ruas com esse capacete, para identificar a equipe da Letícia Aguiar nas ruas, né? Então, mais uma vez, agradecer esses voluntários que sem eles, certamente, eu não estaria eleita. Letícia, nós estamos quase no final do nosso tempo, mas eu queria saber um pouquinho de você, o que é basicamente a sua proposta, digamos, não dá para falar de um programa de governo aqui, mas 2 ou 3 propostas que você pretende ver se você consegue implantar. Olha, eu sou conservadora, minha base é conservadora, não abro mão, né, de ser conservadora nos costumes, na questão moral, na defesa da família, da vida. Isso vai ser durante todo o nosso mandato. Nós temos também um trabalho muito alinhado à segurança pública, às guardas municipais, né, um trabalho de fato valorizá-los e deles serem mais um braço na segurança pública, né, aliados, parceiros à Polícia Militar, que apesar de um excelente trabalho, não consegue dar conta de toda a demanda, né, da questão da insegurança pública que não só as mulheres vivem, mas como os homens, todas as pessoas, os cidadãos de bem, ficam prejudicados por conta da insegurança pública, do alto índice de criminalidade e das nossas leis que precisam também ser mais severas, né? E também na questão do social, né? Cuidar das crianças especiais, né? A gente sabe como as famílias sofrem, né, nas causas sociais, aí, as famílias com síndrome de Down, com autismo, que foram esquecidas também nos governos anteriores. A gente vai ter uma atenção bastante especial. É uma questão aí em especial que a gente observa que ainda continua acontecendo na nossa região, é a questão de medicamentos, né? Quando a pessoa às vezes procura um serviço público, sim, não estou falando aqui do municipal, certo, vamos dizer da sua esfera, que é o estadual, tem atendimentos de hospitais públicos e a falta de medicamento ainda continua sendo problemática. A saúde tem que ser prioridade para qualquer gestor público, né? E a gente, agora eu como uma deputada dentro do Parlamento Paulista, fiscalizar, né? Fiscalizar o governo do Estado, as contas do Estado, para que o recurso chegue para quem mais precisa, né? E a gente vai adotar também uma postura independente junto ao governo do Estado, o que for positivo, o que for bom para o Estado de São Paulo, a gente vai votar a favor, o que não for, a gente vai questionar, a gente vai criticar, a gente vai fiscalizar. É importante que as pessoas entendam que somos funcionários do povo e temos que trabalhar de maneira proativa, eficiente e produtiva para dar resultado para a população. Muito bom. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Eu vou deixar com a Letícia as palavras finais e daí a gente se despede. Suas palavras finais, Letícia. Romeu, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aí pela internet. Divulguem, né? Compartilhem. Acho que é importante as pessoas estarem cada vez mais envolvidas com política, porque a política faz parte das nossas vidas, né? Pode ter certeza que eu, como deputada estadual eleita por São Paulo, junto ao governo Bolsonaro, trabalharei diuturnamente para poder fazer um trabalho de muita eficiência, de muita qualidade e que, como eu sempre digo, que honre ao coração de Deus. Muito obrigada, Romeu. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, gostou da entrevista? Dá uma marcadinha aí embaixo, dá um likezinho aí, manda para os amigos, conte, começa a mostrar sobre esse trabalho que está sendo feito. Agradeço a sua presença e até a próxima.